Oi, gente linda, meu povo amado. Oi, Andresa linda, um beijo pra você. Oi, Fernando, Brenda. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, né? Que a palavra de Jesus seja anunciada e não a minha, né? Beijo, Priscila, Beatriz, Bruna, Paz, Fernanda. Deus nos abençoe, gente. Deus nos abençoe nessa noite. Que a palavra do Senhor seja anunciada, que a gente possa aprender um pouco mais sobre Jesus. Boa noite, Lilian, Luana. Que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Só tô compartilhando aqui minha página para mais pessoas poderem assistir, amém? Paz, Lilian, Jana, Mercy, deve ser Mercy, Geraldo, a paz de Cristo, Andréia, oi Andréia linda, a paz do Senhor, Fernando, Taina, ou Taina. Gente, tô meio perdida hoje, quase não consigo chegar aqui, porque sempre tem algum empecilho, né? Sempre tem, mas nós estamos aqui firmes no Senhor, né? Sabendo que é Ele quem faz, é Ele quem nos usa, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda. E hoje nós vamos orar. Quero orar muito por você hoje, mas especialmente pela vida daqueles que estão sofrendo injustiça, sabe? A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, né? Então nós cremos nessa palavra, nós cremos naquilo que o Senhor diz, nós cremos no que Ele promete, nós sabemos que é verdade. E eu sei que tem muita gente que pode estar sem paz no coração agora, pode estar inquieto, né? Pode estar triste, pode estar cabisbaixo por alguma injustiça que sofreu, né? Tem muitas pessoas que nos tratam de uma forma que não é a maneira como nós queremos ser tratados. E isso não é só com você não, meu irmão. Quem sabe você esteja aí se sentindo injustiçado, né? Achando que Deus não olha por você, achando que a situação não vai mudar. Mas nessa noite o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está lá em Isaías 61. E é esse capítulo que eu quero ler com vocês agora. Amém? Nós estamos fazendo um propósito aqui, orando com Eli uma vez por semana. E não tem o dia certo, mas foi um propósito de oração que Deus colocou no meu coração. Nós precisamos orar, né? É necessário que a gente ore porque as trevas têm se levantado, o inimigo tem tentado comandar esse mundo cada dia mais e a gente tem visto que muitas pessoas estão distantes do Senhor, né? Porque não oram, porque não tem vida com o Senhor, não tem vida realmente na presença do Senhor. E nós sabemos que precisamos ter. Nós sabemos que nós precisamos clamar, né? Nós precisamos falar com Deus, porque é Ele quem nos ouve, é Ele quem nos ajuda, né? É Ele quem nos aconselha. E quem sabe você esteja aí agora bem triste, cabisbaixo, né? Achando que essa humilhação é para sempre, achando que o Senhor não se lembra de você, achando que a coisa não vai mudar, achando que o Senhor não vê o que você está vivendo, né? Então eu quero já começar, antes de ler qualquer coisa, né? Quem tá nesse propósito participando aí, sabe que nós estamos nos baseando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz orai constantemente. Ou seja, nós precisamos orar constantemente. Nós precisamos sempre orar, sem cessar, sem parar e sem desistir, né? E aí as pessoas me dizem, mas eu oro até quando? Até quando Deus te disser não? Se Deus te disser não, aí você para de orar, né? Agora, se Ele não te disser nada, você continua orando, continua clamando, porque Ele vai te responder de alguma forma, né? Então nós precisamos mesmo falar com o Senhor, nós precisamos mesmo abrir a nossa boca, nós precisamos mesmo fazer a vontade do Pai. E eu sei que às vezes a gente não ora o quanto deveria, né? Às vezes a gente se esquece um pouco de que a nossa vida tem que ser baseada em oração. Se ela não for baseada em oração, a gente não vive plenamente o que Deus quer, né? Então eu quero orar com você agora, só pra gente começar, antes da gente ler Isaías 61, amém? Mas antes da leitura, eu quero orar com você que tem se sentido injustiçado, abandonado, esquecido, humilhado, rejeitado, né? E eu queria que você se lembrasse agora comigo um pouquinho, enquanto nós estamos fazendo essa oração, do que Jesus passou.
eu queria que você se lembrasse um pouquinho do que Jesus sofreu, o quanto ele foi humilhado. Eu queria que você, enquanto nós estamos orando, que você pudesse se lembrar do quanto ele sofreu, por tudo o que ele passou, né? Enquanto a gente ora, amém? E é isso, Cristiane, a gente sempre precisa orar mais. A gente sempre ora pouco, é sempre pouco. A gente precisa falar mais com o nosso Deus, amém? Então vamos lá, quero orar com vocês agora, antes da gente fazer a leitura de Isaías 61, amém? Soberano Deus, eu entro agora em Tua presença para clamar pela Tua paz, para clamar, Senhor, pela justiça que vem do alto, a justiça que não vem de homens, que não vem do pensamento dos homens, a justiça que nós não podemos fazer, mas a justiça que o Senhor pode fazer. Eu sei, Pai, que muitas pessoas se sentem injustiçadas aqui, muitas pessoas estão cabisbaixas, estão tristes porque se sentem abandonadas, rejeitadas, esquecidas, porque se sentem tratadas de uma forma que não é aquilo, que não é da forma como elas deveriam ou queriam ser tratadas. Pessoas que são humilhadas, pessoas que são destratadas, pessoas que não estão vivendo aquilo que queriam viver, pessoas que se sentem depressivas, tristes, abandonadas. Pai, eu peço agora a Tua intervenção, Senhor. Espírito Santo, reina agora no coração dessas pessoas que estão aqui me assistindo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor leve a Tua paz, que o Senhor leve a Tua sabedoria, que o Senhor leve o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que estão se sentindo injustiçados, abandonados, Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu consolo, vem com a Tua paz, vem com a Tua provisão, vem com a palavra certa, porque em muitos momentos, Pai, nós queremos resolver com a nossa força, nós queremos resolver com o nosso poder, mas nós não temos poder nenhum que não venha do Senhor. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não permitir que nós façamos. Então, Pai, em nome de Jesus, o que eu te peço é que o Senhor venha com a Tua provisão neste momento, que o Senhor venha acalmando os corações daqueles que estão raivosos, daqueles que estão deprimidos, daqueles que estão tristes, daqueles que estão cabisbaixos, daqueles que estão passando por situações adversas, daqueles, Pai, que se sentem agora no deserto. Todos aqueles que se sentem num deserto, abandonados, tristes, largados, deixados, esquecidos, Pai, como aquele povo que caminhou no deserto por 40 anos. Pai, se existe alguém assim agora que se sente dessa forma aqui, eu peço que o Senhor venha com a Tua palavra, eu peço que o Senhor venha com o Teu amor, eu peço que o Senhor venha curar, eu peço que o Senhor venha trazer a Tua justiça, que o Senhor venha responder por nós, mas que a gente não ande raivoso, querendo descontar nas pessoas, muito pelo contrário, que a gente confie no Senhor a ponto de entregar o controle de tudo na nossa vida, que a gente confie tanto a ponto de saber que nós aqui no mundo passamos por muitas aflições, mas que a gente tenha sempre bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu e vence todas as situações adversas, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é o Deus do impossível e do invisível, e pode ser que o homem não note, pode ser que o homem não perceba, pode ser que as pessoas te destratem, pode ser que as pessoas te humilhem, mas o Senhor sempre vê. E eu não sei como você se sente nesse momento, mas o Senhor vem te fazer se lembrar. Você é espelho nele, nesta terra. Você é escolhido do Senhor, você é separado do Senhor, você é amado pelo Senhor. Não se importe com o que o mundo te diz. Não se importe com o que as pessoas te dizem. Não se importe se as pessoas tentam te colocar para baixo. Você é filho e filha do Senhor. E mesmo que você passe por muitas dificuldades, e mesmo que você passe por muitas aflições, e ainda que o mundo vire as costas para você, e ainda que as pessoas não reconheçam quem você é, ou o que você faz ou deixa de fazer, saiba que o Senhor sabe quem você é. Ele te conhece, e esse deserto pelo qual você tem passado, essa injustiça que estão fazendo com você, essa decepção que você tem vivido, que você tem passado, essa humilhação que tem feito com você essas pessoas, não se preocupe. A sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso está lá em Efésios 6. E nós precisamos ter isso tão certo no nosso coração, tão certo, a ponto de nós não nos voltarmos contra o homem, contra aquilo que o homem faz, sabendo que ele é usado pelo inimigo para nos afrontar, para fazer com que a gente caia, para fazer com que a gente desista e fique no meio do caminho. Mas não é esse o plano que o Senhor tem para a tua vida. Ele manda que a gente continue, Ele manda que você persista. Ele quer que você seja resiliente. Ele quer que você tenha, sabe, aquela força de Davi que venceu aquele gigante, mas não foi na força do braço dele, foi a força que ele tinha no Senhor. Ele quer que você tenha a resiliência de José,
que foi pro Egito. José, não sei se vocês se lembram, minha gente, mas lá em Gênesis 37, começa a contar a história dele. José foi vendido pelos próprios irmãos, ele foi abandonado pela própria família, ele ficou numa terra diferente. E hoje eu estou numa terra diferente, eu entendo muito mais a história de José do que eu entendia antes. José sofreu muito, ele foi abandonado por aqueles que eram mais chegados a ele. Os irmãos tinham inveja de José. Os irmãos não queriam que José fosse grande como Deus mostrava para ele naqueles sonhos, porque José era o queridinho do pai Jacó. José era o filho querido e o filho amado do pai, mas os irmãos tinham inveja dele. A própria palavra diz que os irmãos tinham inveja dele. Mas eu não sei se você tem se sentido assim, abandonado, deixado, largado, vendido pelas pessoas que deveriam cuidar de você. Mas eu quero que você se lembre que José, naquela terra diferente, que não era a terra dele, em tudo que ele tocava, ele prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Tudo o que José fazia dava certo. Por quê? Porque ele tinha um coração de acordo com a vontade do Senhor. Embora ele tenha sofrido aquela humilhação, embora ele tenha sido rejeitado, deixado, largado, ele continuou firme no Senhor, ele continuou obedecendo ao Senhor. Lá na casa do Potifar, após ter sido vendido pelos midianitas, ele na casa daquele homem tinha direito a tudo, ele mandava e desmandava em tudo. Mas ele tinha consciência de que uma única coisa na qual ele não poderia tocar era na mulher do Potifar. E foi esta mesma quem deu em cima dele. Foi esta mesma quem foi na direção de José e se insinuou para ele, para que ele quisesse algo com ela. Porque a própria palavra diz que José era um homem bonito, de boa aparência. Mas José tinha o caráter do Senhor. José tinha uma palavra chamada resiliência. José persistiu, embora ele estivesse sendo puxado para baixo. Ele continuou em cima, ele continuou vencendo, ele continuou seguindo para o alvo, porque ele tinha Cristo no coração dele. E eu não sei se vocês sabem, mas aquela mulher, mesmo não tendo conseguido o que ela queria, que era ter algo com José, ela além de ter assediado, ela ainda disse que José era o agressor. Ela ainda acusou José de assédio, de estupro, o que era muito sério para aquela época. Se hoje é sério, imagine naquela época. E José foi preso injustamente. Só que mais uma vez, o Senhor estava com José. E na prisão, ele passou a ser chefe de tudo, a comandar tudo. Por quê? Porque o carcereiro gostava de José. Por quê? Porque via resiliência em José. Porque via uma força diferente em José. Porque via algo de diferente em José. E eu não sei o que é que você tem, mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo é quem coloca isso em você. Você tem esse diferencial, e esse diferencial vem do Senhor. E ainda que o mundo não note, ainda que o homem não perceba o que você tem de bom dentro de você, saiba que Deus conhece você. Ele colocou esses dons dentro de você e é Ele quem quer te usar. E pode o mundo virar contra você, pode o mundo dizer que você não tem valor, pode o mundo querer te vender, pode o mundo querer te humilhar, te largar, te deixar. Você pode estar numa terra diferente, você pode estar no deserto, você pode estar abandonado, mas o Senhor está com você. Ele mesmo disse na palavra dele que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. É a mesma palavra que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nessa noite você tem passado humilhação, se nessa noite você tem sofrido, se nessa noite você tem sido destratado, essa palavra é para você. O Senhor te vê, o Senhor te nota, Ele cuida de você, e todas as injustiças pelas quais você tem vivido, o Senhor vai transformar em bênção, porque a maldição que muitas pessoas podem jogar contra a tua vida, o Senhor vai transformar em bênção. Porque como eu quero ler aqui com vocês, em Isaías 61, versículo 7 diz: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra, porção dobrada de honra. E em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna. Essa é a verdade da palavra do Senhor. O profeta Isaías, aqui no capítulo 61, diz algo 700 anos antes de Cristo. Ele já estava anunciando Cristo 700 anos antes. Ele já estava dizendo
dizendo que ele era um homem ungido pelo Senhor. Ele, o profeta Isaías. Porque o Senhor ungiu para que ele anunciasse as boas novas aos pobres. Aqui no versículo 1 que eu estou lendo. Isaías dizia que o Senhor enviou ele para que ele cuidasse dos que estão com o coração quebrantado. Quem sabe o seu coração agora esteja quebrantado. Quem sabe você esteja aí molinho, molinho, só precisando de uma palavra de conforto. Quem sabe você esteja aí agora triste, cabisbaixo, se sentindo último, se sentindo deixado e abandonado. Essa palavra é para você. Quem sabe você se sinta inútil, imprestável, sem valor e ninguém te nota. Essa palavra é para você. Você que se sente humilhado, no lugar de toda humilhação, o Senhor tem porção dupla para você. No lugar de toda afronta que o diabo tem causado na tua vida, o Senhor tem porção dupla para você. No lugar de tudo aquilo que o diabo tem tramado para acabar com a tua vida, porque o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. No lugar de tudo isso, o Senhor tem porção dupla na tua vida. No lugar de toda essa tristeza, o Senhor diz que você vai cantar de júbilo, que você vai cantar alegremente, sabendo que é o Senhor quem faz justiça por você. E continuando a palavra no versículo 1 de Isaías 61. Isaías está falando a respeito dele, já anunciando Cristo. Isso 700 anos antes de Cristo vir à terra. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Nós estamos falando de um profeta que anunciou Cristo 700 anos antes. Em Isaías 9, em Isaías 6, em Isaías 11, nós vemos que o profeta anuncia Jesus muito antes dele vir à terra. Ou seja, é a prova de que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. E aqui, Isaías 61, versículo 1, Isaías diz que o Senhor ungiu para que ele pregasse aos pobres, para que ele anunciasse as boas novas de Cristo, do reino de Deus. Enviou para que ele cuidasse daqueles que estão com o coração quebrantado. Enviou Isaías para proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Cristo veio a essa terra para te tirar da escuridão. Cristo morreu naquela cruz para te tirar da escuridão. Cristo morreu naquela cruz para te tirar dessa tristeza. Cristo morreu naquela cruz para que você seja curado de todas as dores, de todas as decepções, de todas as tristezas, de tudo aquilo que o homem faz contra você. Mas não importa aquilo que o homem faz. Importante mesmo é que você esteja no centro da vontade de Deus. Importante mesmo é que você esteja vivendo aquilo que o Senhor tem para você. Porque se você vive o que Ele quer na tua vida, se você é obediente, se você é fiel ao Senhor, essa palavra é para você. No lugar de toda vergonha que você tem sofrido, no lugar de toda humilhação pela qual você tem passado, o Senhor tem porção dupla para você. Você vai cantar alegremente, porque é o Senhor quem vai fazer justiça por você. O que significa, minha gente, que nós não precisamos colocar a nossa mão onde o Senhor não mandou a gente colocar. Nós não precisamos querer resolver aquilo que o Senhor não pediu pra gente resolver. Em muitas situações, o Senhor quer apenas que a gente se cale, que a gente obedeça o que Ele diz, que a gente fique quieto e deixe que Ele tome as rédeas da nossa vida e deixe que Ele resolva a situação e não a gente. E eu quero que agora, mais uma vez, aqui como nós estamos falando, você traga à tua memória aquilo que Jesus sofreu naquela cruz por mim e por você. Eu quero que você se lembre que Jesus era o primeiro e Ele se fez o último. Jesus era o mais importante e Ele se fez o último. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado, foi abandonado, cuspiram nele, tramaram contra ele, zombavam dele, enquanto colocavam aquela coroa cheia de espinhos na cabeça dele. Eu quero que você se lembre comigo agora, ele sentindo aquela dor, ele passando por tudo aquilo, dores que são humanamente impossíveis de se sentir. Ele estava ali sentindo e deixando sentir. Ele disse para o Pai: se possível, Senhor, afaste de mim esse cálice, contudo que seja feito conforme a tua vontade. Isso, minha gente, é resiliência. Isso, minha gente, é você entender que o que o Senhor tem pra você, ainda que doa, é o melhor. Isso, minha gente, é sofrer por fazer o bem. Então, se você tem sofrido por fazer o bem, não se preocupe em querer fazer justiça, não se preocupe em querer colocar as tuas mãos. Se as pessoas têm te humilhado, te destratado, se você tem se sentido numa terra que não é sua, como José estava, como eu já disse aqui, se você tem se sentido assim, lembre-se que José prosperava em tudo. Lembre-se que Jesus morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como havia prometido. Ao terceiro dia ele ressuscitou e aquelas mulheres viram Jesus e os apóstolos
apóstolos viram Jesus, alguns nem creram, como Tomé, precisou ver as marcas nas mãos para que ele pudesse crer, mas ele ressuscitou e ele vivo está. E ele disse lá em João 14 que ele ia, mas que ele voltaria para nos buscar. E nós sabemos que em breve Cristo virá e nós precisamos preparar o nosso coração, povo de Deus. Nós precisamos nos capacitar na palavra do Senhor cada dia mais. Nós precisamos buscar a verdade que está na palavra do Senhor cada dia mais, e não a verdade que o mundo tem cantado aos nossos ouvidos, e não a verdade que o mundo vem nos dizer com mentiras, tentando nos ludibriar, nos enganar, porque somente o diabo, como eu já disse, é o pai da mentira. Não existe verdade nele. Então o mundo vem tentar colocar em nós, implantar em nós verdades que são mentirosas, verdades que não são verdadeiras, ou seja, verdadeiras mentiras. É isso que o diabo tem tentado fazer, mas eu quero que você se lembre agora comigo aqui, como nós estávamos falando. José no Egito, vendido, deixado, abandonado pelos próprios irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, mas no deserto, ali naquela terra diferente, no Egito, ele prosperou. Ali, distante da família, ali, se sentindo abandonado e deixado, ele prosperou. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Ali, preso injustamente pela mulher do Potifar, que o acusou de assédio moral, de estupro, né? Quando ela mesma tramou contra ele, mas ali preso, o Senhor estava com ele. Ele passou a liderar toda a cadeia ali, porque o carcereiro-chefe gostou dele. Por quê? Porque via algo de diferente em José. E depois, José ali na cadeia, preso, ele foi usado para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. E conforme o Senhor revelou por meio de José, aconteceu. E o Senhor estava com José a todo momento. Eu preciso que você se lembre disso. Pode ser que você esteja sozinho, pode ser que você se sinta triste, injustiçado, pode ser que tenham tramado algo, pode ser que tenham te maltratado, mas eu quero te dizer, José passou por tudo isso, mas ele aguentou firme. Por quê? Ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele sabia que o Senhor estava cuidando dele. E conforme nós sabemos, depois de muitos anos, José se tornou governador do Egito. E isso aconteceu, minha gente, não porque ele era um cara bom e que merecia, mas porque o Senhor estava com ele. O Espírito Santo estava com José, assim como o Espírito Santo está com você hoje. Então esta palavra é para você. Você que tem clamado, orado, pedido e pedido mais uma vez. No lugar da vergonha que você tem sofrido, tereis porção dobrada, porção dupla. Então aguenta firme se você tem sofrido. Aguenta firme se as pessoas têm te humilhado. Aguenta firme se a situação está apertada. Ou se você não tem dinheiro. Ou se a bênção não chegou. Ou se o milagre ainda não aconteceu. Ou se você pensa que não vai acontecer. Mas o Senhor vem te dizer nesta noite, no lugar de toda tristeza, no lugar de toda decepção, no lugar de toda humilhação, Ele tem porção dupla para a tua vida. No lugar de tudo aquilo que o diabo tenta fazer para acabar com a tua vida, Ele tem porção dupla para a tua vida. Não se tranque em uma caverna, não se esconda debaixo da mesa, não se esconda debaixo da cama, mesmo que a situação esteja difícil. Em frente, descanse porque Ele é Deus, aguenta firme, não desista, continue e continue, persista, ainda que os anos tenham se passado e nada tenha mudado. Lembre-se que ali no Egito, por muitos anos as coisas não mudaram na vida de José, ainda assim ele continuou firme, ainda assim ele foi forte. Lembre-se que Jesus dizia para todos que ele ia, mas que voltaria, que ele dizia que era o Filho de Deus, e zombavam, riam dele, aqueles fariseus riam de Jesus. Lembre-se que Jesus estava com os apóstolos que eram próximos a ele, e a eles mesmos traíram Jesus. Judas caminhava com Jesus e traiu Jesus. Pedro sabia quem Jesus era e traiu Jesus porque Pedro não havia se convertido ainda. Então eu quero que você entenda, Jesus passou por humilhações e traições nessa terra, então conosco também pode acontecer. Eu quero que você se conscientize de que assim como Jesus foi perseguido, nós também vamos ser. Assim como Jesus foi abandonado e esquecido, nós também vamos ser. Mas quando nós temos um espírito de resiliência, nós passamos por tudo isso com força, com intrepidez, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força, sabendo que a força não vem do nosso braço, não vem da nossa força humana, mas ela vem do alto, ela vem do Senhor. Então a minha oração agora é para que você tenha a certeza de que o Senhor está contigo, é para que você tenha uma vida mais voltada para o Senhor, é para que você seja um homem e uma mulher de oração, que clama, que fala com o Senhor, que quer ouvir
ouvir a voz do Pai, porque de nada adianta nós vivermos se nós não estivermos falando com o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. A gente não pode ser como Abraão no segundo momento da vida dele, porque em Abraão, em Gênesis capítulo 12, nós vemos um pouco da história de Abraão, e naquele momento o Senhor fez um chamado na vida de Abraão, e ele aceitou aquele chamado. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da parentela, e vá para o lugar onde eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Ou seja, foi feita uma promessa. Abraão foi como quem deu um tiro no escuro, e obedeceu ao Senhor. E somente as pessoas que têm um espírito de resiliência conseguem fazer isso. Somente as pessoas que estão focadas no Senhor realmente conseguem fazer isso, porque quem não está focado no Senhor não consegue viver isso. Mas Abraão obedeceu. Primeiro, obedeceu, ouviu a voz do Senhor, e depois ele obedeceu e foi para Canaã. Mas ali em Canaã, depois de determinado momento, nós vemos que aquela terra começou a passar fome, e Abraão pensou: como que eu posso resolver isso? Vou para o Egito. Mas na própria palavra você vai ler comigo, se você quiser, lá em Gênesis 12. Que lá em Gênesis 12, quando Abraão disse que ia para o Egito, a palavra diz, em Gênesis 12, versículo 10, contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito. Abraão desceu para o Egito. O incrível é que antes, a palavra diz que Abraão subiu para Canaã, porque isso quer dizer que, enquanto Abraão subia para Canaã, mesmo que fosse um tiro no escuro, mesmo que ele não soubesse direito que terra era aquela, mesmo que ele tenha escutado um chamado do Senhor e obedecido, e sabia sim que seria difícil, ele aceitou e foi. Por quê? Ele estava na obediência. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, nós subimos, ainda que doa na nossa carne. Quando nós estamos ouvindo o chamado do Senhor e obedecendo, ainda que doa, nós estamos bem, porque nós estamos obedecendo ao Senhor. Mas quando ele foi para o Egito, ele desceu. E ele desceu porque o Senhor não mandou Abraão ir para o Egito. O Senhor mandou Abraão ir para Canaã, que era a terra prometida, e não para o Egito. Mas ele foi para o Egito por quê? Porque sobreveio uma fome. E quem sabe, minha gente, essa fome esteja agora na tua vida. Quem sabe você não tenha emprego. Quem sabe você não tenha dinheiro. Quem sabe não exista solução para a sua situação. Quem sabe você pense que Deus já se esqueceu de você. Quem sabe você pense que essa fome espiritual, que essa fome humana, que essa fome física, que essa fome emocional nunca vai passar. Mas o Senhor vem te dizer, enquanto Abraão estava no Egito, o Senhor não falou com ele. Antes o Senhor estava falando com ele enquanto ele estava em Canaã. Mas a partir do momento em que ele foi para o Egito, o Senhor não falou mais com ele. E lá no Egito, Abraão disse que Sara não era sua esposa. Ele disse que ela era sua amiga, né? Porque ela era muito bonita e não queria que aqueles homens quisessem algo com ela. Então ele preferiu esconder que ele era marido dela e disse que era apenas amigo dela. Ou seja, no Egito, terra para onde Deus não mandou Abraão ir, ele fez o quê? Mentiu, tropeçou. Por quê? Porque o Egito não era um lugar para onde ele deveria ir. Essa palavra talvez esteja falando com alguém aí. Se o Senhor não te mandou ir para o Egito, não vá para o Egito. Vá apenas para onde o Senhor te mandou ir. Porque onde você estiver, se for de acordo com o que o Senhor mandou para a tua vida, você vai prosperar. Lembre-se de José. José estava no Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos, mas ele estava onde o Senhor queria que ele estivesse. E é por isso que onde José tocava, ele prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Então, se o Senhor está com você, não fuja do deserto. Não vá para o Egito sem que o Senhor tenha mandado. Não desça para o Egito. Fique onde o Senhor te colocou. Essa é a palavra de hoje. Confie que mesmo que você esteja no deserto, Remandarabashuri, Ele está com você. Ainda que você esteja numa situação difícil e adversa, Ele está com você. Ainda que você se sinta abandonado e esquecido e pense que a situação não vai mudar, se você é homem e mulher de oração, o Senhor está com você. É Ele quem muda a situação. É Ele quem transforma tristeza em alegria, choro, em pulos de felicidade. Então, nesta noite, minha gente, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Isaías 61, versículo 7. Em lugar de toda vergonha que tendes sofrido, tereis porção dupla. Então, no lugar de toda vergonha, irmão, que você aí tem sofrido, no lugar de toda humilhação pela qual você tem passado, no lugar desse deserto no qual você se encontra, o Senhor tem uma vida nova. Porque a palavra do Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas, que no teu passado Ele já não se lembra mais e que Ele muda a sua tristeza e o seu choro em alegria.
Então eu quero que você se levante agora com postura de homem e de mulher que realmente ama o Senhor, que realmente busca o Senhor. E essa palavra tem que ser dita dessa forma sim, porque ela tem que ser incisiva, porque ela tem que ser direta e objetiva. Nós precisamos nos levantar, a despeito de tudo que nos fazem, a despeito de todas as injustiças, nós precisamos nos levantar com coragem, com força, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que Ele vai à frente, sabendo que Ele te mandou ir para Canaã, Ele vai te sustentar. Se você está passando por essa situação, Ele vai te sustentar. Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você, e não é para você andar cabisbaixo, triste, com semblante abatido de quem não tem amor no coração. É para você andar de cabeça erguida, sabendo que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Nessa noite eu quero que você se lembre disso, que se lembre ainda que Ele cuida de você. E eu quero orar ainda com você para que a gente possa terminar essa oração de hoje, porque já tá tarde, meus vizinhos vão querer me matar. Amém? Mas essa palavra tem que ficar no teu coração. Toma posse dessa coragem, irmão e irmã. Toma posse dessa resiliência. Tome posse dessa força. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o Senhor quem nos alivia. Então, se você está cansado e oprimido hoje, se nada mudou nessa situação, se faz anos que você vive a mesma história e nada muda, lembre-se, é o Senhor quem luta por você. É Ele quem vai na frente. É Ele quem te dá a vitória. E ainda que você esteja no Egito, lembre-se, ainda que você esteja no Egito como José estava, se o Senhor estiver com você, você vai prosperar. Mas não esteja no Egito em desobediência. Esteja lá porque o Senhor mandou que você esteja lá. E se o Senhor te deixou no deserto por um tempo, creia que é para o seu crescimento. Creia que é para que você seja um homem ou uma mulher mais forte no Senhor, cada dia mais. E eu quero orar agora, Senhor. Quero orar agora, Pai, por essas pessoas que aqui estão assistindo. Quero te clamar, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro dessas vidas. Que o Senhor seja cada dia a respiração dessas pessoas. Que elas te busquem, Pai, como quem busca a coisa mais preciosa. Porque o Senhor é a nossa água viva. A água viva que desceu do céu. Como aquela samaritana quando se encontrou com Jesus ali em João 4, Pai. Nós vemos que o Senhor disse a ela que o Senhor tinha a água viva. E que se ela tomasse daquela água, ela jamais teria sede. E é dessa água que nós estamos falando, porque é essa água, Pai, que nós precisamos. A água que vem nos lavar, nos limpar, nos transformar, nos curar, nos libertar. E nós precisamos ser curados, Pai, para falar do Teu nome. Nós precisamos ser realmente libertos de todas as amarras para que a gente viva a Tua vontade. Nós precisamos realmente ter um Espírito Santo em nós. Nós precisamos nos santificar cada dia mais. Nós precisamos fugir dos pecados da carne, que milita a todo momento com o Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres que clamam ao Senhor, que falam com o Senhor, que vivem em obediência ao Senhor, que creem que o Senhor está nos sustentando, Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos te buscar, que seja essa a nossa maior alegria. E independentemente de qualquer situação que seus filhos estejam vivendo agora, que o Senhor venha dar o renovo, o consolo, a transformação. Aqueles que estão sem emprego, sem dinheiro, sem condições de pagar as contas, que o Senhor venha fazer milagres. Aqueles que estão te pedindo emprego há tanto tempo, que o Senhor venha abrir essas portas na vida deles em nome de Jesus. Aqueles que estão com as famílias destruídas, em nome de Jesus, venha entrar nessas casas, entra nessas famílias e transforma esses homens e essas mulheres. Restaura esses casamentos que estão se acabando por falta de amor, por falta de oração, porque o Senhor não está no centro dessas relações, Pai. Transforma em nome de Jesus, ore cantaraia, transforma esses homens e essas mulheres e faça neles, Pai, morada todos os dias. Eu quero te pedir ainda, Pai, pela vida, pela saúde dessas pessoas, Pai, que eles tenham saúde para te buscar, até porque nós precisamos ter saúde até para falar contigo. Que o Senhor venha tocar na saúde daqueles que estão necessitados, daqueles que estão prostrados, daqueles que estão caídos, daqueles que estão se sentindo mortos até emocionalmente. Que o Espírito Santo venha tocar agora nesses corações e acender neles uma chama diferenciada, Aramandaia. Que o Senhor venha levantar estes homens, Pai, com poder e com autoridade, que no lugar de toda tristeza, de toda decepção, de tudo isso que eles têm vivido,
querido, que eles possam viver a verdadeira porção dupla que vem do alto, a verdadeira alegria que vem do Senhor, a verdadeira transformação que é ter Jesus Cristo em nossas vidas. E ainda que os homens não reconheçam, nós precisamos nos lembrar, e o Senhor vem dizer para você nesta noite, recantaraia, demandar a baia suri, você não trabalha para homens, você não precisa da aprovação de homens, você precisa da aprovação do Senhor. Você não trabalha, você não é servo de homens, você é servo de Jesus. Você não prega para agradar os homens, você prega a verdade que está na palavra do Senhor, porque ela é o que convence, não o que você fala. Então não andeis ansiosos ou preocupados por nada, preocupados com o que vai acontecer ou com o que podem tentar fazer com você. Simplesmente sirva ao Senhor, adore ao Senhor, faça o que Ele pede para você fazer, e deixe que a justiça vem dEle, e deixe que o consolo vem dEle, e deixe que a cura vem dEle, e deixe que a alegria é Ele mesmo quem manda. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite na Tua presença. Eu te agradeço pelas palavras que o Senhor me induziu aqui a dizer, quais palavras que eu não havia programado, mas o Senhor quis dizer, da forma que o Senhor quis dizer, porque o Senhor é soberano e é o Senhor quem controla tudo. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, porque Tu és maravilhoso. Esse espírito de resiliência eu peço que continue no nosso meio, Pai. Um espírito de força que não vem de nós, mas que vem do Senhor. E que essa resiliência seja a nossa força todos os dias, que nós sejamos homens e mulheres de fé, amparados cada dia mais pelo Senhor. E que nós possamos ser usados na vida de muitos que estão precisando desse consolo, na vida de muitos que estão clamando pela Tua ajuda, na vida de muitos que estão se sentindo abandonados e tristes, deprimidos, esquecidos, rejeitados, Pai. Derrama a porção dupla na vida do Teu povo, derrama a porção dupla na vida deles, e que eles venham cada dia mais testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Eu te louvo, Pai, e te agradeço pelo que o Senhor já fez, ainda que nós não possamos ver com olhos humanos. Eu sei que o Senhor já fez, porque o Senhor é fiel. Obrigada, gente. Eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é poderoso, e essa palavra precisava ser dita. Não ande querendo agradar os homens, agrade ao Senhor. Você não trabalha para os homens, você trabalha para Jesus. Tudo que você faz não é para os homens, embora você esteja, claro, sempre com os homens, né? E nós precisamos nos lembrar que eu estou falando de algo que é diferente. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos perdoar, mas o que essa palavra vem te dizer é: não olhe para o homem, olhe para o Senhor. É Ele quem tem o seu socorro. É Ele quem tem aquilo que você precisa. Lembre-se de José nesta noite. No Egito, o Senhor estava com ele. No Egito, ele prosperou. E quando ele se encontrou com os irmãos, após tantos e tantos anos ali no Egito, os irmãos foram pedir perdão a José, graças a Deus, aleluia. Mas José virou para eles e disse: não se preocupem com isso, porque não foram vocês que me mandaram para essa terra, foi o Senhor quem me mandou. Foi o Senhor quem me mandou. José era um verdadeiro homem de Deus. Eu aprendo com ele cada dia mais. Eu amo José. E quando eu leio a história de José, eu fico fascinada com a capacidade dele de perdoar, de ter resiliência, de ter força no Senhor. E eu quero também ter essa mesma resiliência. Eu quero que você também tenha essa mesma resiliência. E essa palavra é para que você guarde no teu coração. Não se preocupe com o que você está vivendo. Não se preocupe com o que os seus olhos humanos podem ver. Peça ao Senhor para que você tenha olhos espirituais. Porque fé não é você ver para crer, é você crer naquilo que você ainda não pode ver, mas você sabe, você crê, você tem certeza de que vai acontecer, porque quem te prometeu foi o Senhor, e aquilo que Ele começa, Ele termina, Ele não deixa nada pela metade. Que essa palavra fique no teu coração, que o Senhor tenha falado, e que você se lembre, se você está amargurado, triste, cabisbaixo, deixado, esquecido, se você tem se sentido humilhado, rejeitado, se o deserto tá grande, parece que não vai passar, o Senhor tem porção dupla para você. O Senhor tem vida nova para você. O Senhor tem transformação para você. O Senhor tem cura para você. O Senhor tem milagre para tua vida. Ele tem para todas, para as nossas vidas. Mas nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos obedecer. Se nós obedecermos ao Senhor, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então obedeça ao Senhor, amém? Que essa palavra fique no teu coração e que você vá aprender um pouquinho mais sobre o Senhor, amém? Para a vida de vocês. Que essa palavra possa ter abençoado a vida de vocês. Eu falei aqui sobre Isaías 61. Lembrando que o nosso propósito está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E eu li com vocês Isaías 61. Também falei sobre Abraão, que está lá em Gênesis 12. E também falei sobre José, que começa em Gênesis 37. Tenho quase certeza que é 37. Gênesis 37, exatamente. Leia um pouco mais, principalmente sobre a história de José. É fascinante, vai falar o teu coração, amém? Resiliência, minha gente, nós precisamos disso. Sou muito grata porque
Hoje a internet não falhou em nenhum momento. Olha como Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia! Lembre-se que eu não sei qual a situação que você tem vivido aí, mas o Senhor tá contigo, amém? Um beijo pra todos, Regina, Pamela, Beto, Fábio, Jéssica, Amanda, pra todos, Nelma, Maria, Ana, todos, que o Senhor possa abençoar vocês. Fernando, um beijo bem grande pra você e que a noite de todos vocês seja de muita paz e muita tranquilidade. O Senhor está com vocês, viu? Fábio, Natália, Regina. Que a santa paz de Cristo esteja no teu coração. Amém. Beijos!